Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de auditoria e consultoria em recursos humanos. É um prazer estar aqui com vocês. E agora então, a nossa teleaula número 2 é sobre diagnóstico organizacional, agora com foco no recursos humanos ou no RH. É um prazer estar aqui com vocês. E aí, para falar um pouco desse RH estratégico que nós comentamos e também agora o nosso foco é o RH, mas o nosso assunto agora é diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional, pessoal, é fundamental para uma consultoria. Quando eu estou fazendo uma consultoria em recursos humanos, eu preciso reavaliar o meu papel de RH, como estão os meus processos, todo o meu processo dentro do recursos humanos, né? Todos os processos, subprocessos que estão ali desenhados para avaliar a área de recursos humanos, né? Os subsistemas, que nós falamos muito sobre esses subsistemas de RH, como eles estão atuando, de que forma eles estão atuando e o impacto dele, como que eles estão sendo planejados e executados, se os cálculos estão adequadamente realizados. Então, nós fazemos o quê? Um diagnóstico organizacional dentro da organização. Eu posso fazer um diagnóstico voltado para a empresa como um todo, né? Digamos que a empresa quer fazer uma reestruturação organizacional, ela quer implementar um novo processo, é feito de que forma? Eu tenho um processo de consultoria e automaticamente dá início a um processo de diagnóstico. O diagnóstico vem antes, avaliar todo o sistema da empresa, né? Como que ela está, de que maneira ela está e para quanto ela quer ir. Então, para isso, então, é necessário que se faça aí um diagnóstico organizacional. E esse diagnóstico organizacional, pessoal, nada mais é do que você... É como se alguém fosse no médico e ele pedisse alguns exames. Peraí, antes de dar algum medicamento, antes de fazer alguma coisa, eu preciso, então, fazer um diagnóstico. Olha, eu quero implementar um plano de carreira e desempenho dentro da organização. Muito bem, eu quero, então, avaliar, fazer um diagnóstico da empresa, com o negócio da empresa, com todos os processos envolvidos, todas as pessoas ali, quais são chaves, a estrutura da organização, para realmente colocar em prática e propor um plano de carreira muito mais voltado para a sua organização. Correto? Então, o diagnóstico ela vai fazer com que você faça algo diferenciado, específico para aquela situação ou para aquela empresa. Seria a mesma coisa que falasse assim, olha, eu vou no médico e eu falo que eu estou com dor de cabeça, e ele me dá um remédio. Vai em outra pessoa, eu estou com dor de cabeça, ele vai dar o mesmo remédio. E não é bem assim. Nós sabemos que existem sintomas diferenciados, que às vezes parecidos, mas os resultados são diferentes. E isso acontece e a empresa precisa estar atento a isso, né? Então, o consultor ou aquele que vai implementar, a empresa que vai fazer a consultoria, ou ela está sendo feita por uma consultores internos, não importa. O importante é que você faça esse diagnóstico, essa avaliação preliminar da organização, para ver se ela tem alguma meta, se ela tem planejamento estratégico, se ela tem objetivos estratégicos, se ela tem uma formatação de metas específicas, se ela tem objetivos, se ela trabalha com BSC, Balance Scorecard, dentro do seu desenho de estratégia. E aí, então, eu vou conseguir entender se ela tem alguma certificação. Tudo isso vai levar em conta para fazer a minha consultoria. E também pode ser até que eu tenha informações relativas aos resultados da organização. Eu estou vendo que ela está muito bem no mercado, a rentabilidade dela está ótima, né? O faturamento dela está bem, ela não tem problemas com inadimplência. Então, o que eu começo a olhar? Que ela é uma empresa eficiente. Então, eu tenho que já colocar ali processos, eu tenho que adequar o que eu vou propor a ela de acordo com a sua estrutura, tá certo? Então, para dar seguimento a isso, então, o que nós temos, então? Primeiramente, o nosso diagnóstico organizacional. O que vem a ser, então, esse diagnóstico organizacional, né? Ele vem do grego diagnostikos, conhecimento ou determinação de uma doença pelos sintomas, sinal ou sinais
ou mediante a exames diversos, radiológicos, laboratoriais, etc. Então, olha só, o diagnóstico está relacionado a exames laboratoriais. É um conjunto de dados que se baseiam, né? Essa determinação também faz parte do negócio. Então, dessa forma, eu consigo determinar o que é um diagnóstico, não é isso? Mas para isso, então, no conceito empresarial, o que seria, então? Diagnóstico organizacional se refere a um conjunto de técnicas e procedimentos que que tem o objetivo de identificar as questões envolvidas em determinadas situações organizacional, então, em determinadas situações, tá? Em suas prováveis causas, que aqui é fundamental, que eu busque a causa de algum problema, oferecendo à empresa uma visão técnica isenta e responsável. Então, o que acontece? Quando eu faço um diagnóstico organizacional, eu vou realmente fazer uma avaliação, como se tivesse feito um check-up da organização. Eu vou fazer um check-up na organização com o objetivo de levantar todas as situações que podem interferir de forma negativa na organização e com a consultoria eu posso implementar ali as doses de remédio necessárias para essa empresa. Então, o diagnóstico, ela é fundamental. Não tenha sombra de dúvida, né? Se nós buscamos melhorar a nossa saúde, eu dando o meu exemplo, que eu vou no meu cardiologista, ele fala assim, olha, Rinaldo, você tem que emagrecer 10 quilos. Ele fez exames de sangue, exame disso, daquilo, e ele tem, olha, 10 quilos você tem que emagrecer. Eu busco, então, fazer todas as atividades necessárias, mas é difícil emagrecer 10 quilos, né? Mas ele me deu ali um diagnóstico muito fidedigno daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso comer, daquilo que eu tenho que fazer educação física. E ele fez isso mediante aqui, a vários exames que ele me pediu, que é o diagnóstico. Então, nesse ponto, no diagnóstico, ele me pediu vários exames de sangue, e aí foi aí algumas semanas fazendo exames, né? Para depois, então, chegar a ele e ele me dar o veredito, que eu tenho que diminuir meu peso, eu tenho que fazer isso, aquilo. E aí, então, cabe, então, a eu fazer todas essas diferenças, né? Fazer realmente acontecer, aí, no caso, a consultoria dele, né? Então, perceba, pessoal, que nesse caso, o que acontece? O diagnóstico, ele busca as causas prováveis de alguma coisa e então você vai fazer o quê? Ofertando a essa empresa uma visão técnica do negócio, a solução isenta de qualquer situação que eu possa responsabilizar a empresa ou alguém e também é isento e responsável no resultado que eu estou propondo, né? Considerando que o primeiro passo antes da realização de uma consultoria, a partir do qual a empresa poderá optar ou não por realizar as mudanças necessárias, mudanças podem ser radicais, graduais ou sustentáveis, de acordo com a realidade da empresa, né? Então, nós temos isso de que seguinte forma. Vamos lá. Eu fui no médico e ele me receitou, fiz os exames, e ele me deu todo o prognóstico que eu preciso fazer. Você precisa emagrecer, educação física, comer menos comida mais saudável, mais saladas, menos gorduras, né? E aí vai. Aí cabe o quê? Cabe a eu fazer ou não. Não é isso? Cabe o Rinaldo fazer ou não. Então, tudo cabe a mim. E eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Talvez eu não consiga fazer 100%, mas eu consigo fazer aí 70%, a gente consegue fazer. Pode até não dar o resultado que a gente gostaria, mas a gente consegue aí ultrapassar. Mas, veja bem, cabe a mim implementar. Então, o médico, ele tem o que é o nosso consultor, né? Cabe ele, então, a identificar um problema e dar a solução para o problema. Agora, cabe a mim aceitar ou não. Da mesma forma, a empresa. É por isso que está aqui, né? Vamos ler aqui novamente. Olha aqui. Que poderá optar ou não por realizar as mudanças necessárias. Porque a empresa ela pode receber aquilo e falar o seguinte, olha, é muito interessante, mas eu não vou aplicar agora, vou aplicar depois, né? Isso faz parte da empresa. Outra situação, no caso de importantes, né? Podemos considerar
como uma importante ferramenta do qual as empresas podem se utilizar para realizar seus objetivos, solucionar problemas e se manter sadias, né? Tanto externamente, no mercado que atuam, quanto internamente, relacionando pessoas e processos de gestão de pessoas, né? Então, a empresa ela pode adotar, sim, os remédios de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ela quer evoluir. Da mesma forma que a pessoa procura alguém para te dar um diagnóstico, para melhorar a sua saúde, a empresa pode fazer a mesma coisa. Esse é o objetivo, fazer um diagnóstico e para então melhorar os seus problemas, correto? E o nosso próximo, então, diagnóstico com foco em RH. Para isso, então, o que nós temos aqui? A arte do diagnóstico, né? Voltando novamente como médico, o que nós temos aqui? De certa forma, o médico, ele é o consultor da pessoa física, né? Nesse caso, da pessoa física. E da pessoa jurídica, quem que é? É o consultor. Está aqui, ó. Enquanto o médico é o consultor da pessoa física, o consultor é o da pessoa jurídica. E hoje nós temos até consultor de pessoa física, sim, que não é médico. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem trabalha, ele tem um jogador de futebol famoso, então ele tem pessoas que administram sua carreira, né? Então, é um consultor que faz todas as melhorias necessárias na sua carreira. Nesse caso aqui, pessoal, a empresa ela está diretamente ligada a essa situação, diretamente ligada. Por quê? Porque o administrador é aquele que vai avaliar, olhar a empresa, fazer as avaliações necessárias e depois colocar ali o que é preciso ser feito. Então, ele faz toda a evolução, toda a avaliação, tudo que é necessário e colocar isso na organização. Cabe a ele implementar ou não. E para isso, então, dentro da avaliação estratégica, o que ela vai perceber, né? Se eu estou fazendo um diagnóstico, nesse caso aqui, com foco em RH, mas eu preciso saber o quê? Que estratégia a empresa vai levar adiante? Então, olha só, não é só fazer um diagnóstico, eu preciso conhecer o fundamento da empresa, preciso conhecer a estratégia da empresa. Então, qual estratégia a empresa vai levar adiante? Outra, a estratégia é acertada do ponto de vista do ambiente interno e externo. De repente, a estratégia dela é interessante, muito boa, mas ela não tem assim a sua equipe funcional de certa forma motivada, né? Então você consegue perceber. Outra situação que nós podemos colocar: a estratégia adotada é ideal para colocar a empresa em uma posição competitiva e sólida? Talvez não, ou talvez sim. Então depende muito como a empresa está lidando com os seus processos internos. Se ela quer ser uma empresa de ponta, se ela quer ser uma empresa que realmente vai fazer sucesso, então você olha dentro dos processos, avalia os processos, você vai perceber se ela realmente está falando sério ou apenas está brincando dentro da sua estratégia. E é por isso que todo o diagnóstico, toda a consultoria, ela é baseada dentro do diagnóstico, porque o diagnóstico vai levar a isso. Fala, olha, você está dizendo que vai fazer isso, 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 mas os teus processos não estão desenhados dessa forma. Você não paga adequadamente seus funcionários. Olha, o valor que você paga para o funcionário é muito inferior ao que o mercado paga. E você quer ser o líder de mercado? Não vai acontecer dessa forma. Entendeu? Então, são coisas que você precisa ajustar. E isso você consegue perceber no diagnóstico organizacional. A outra avaliação minuciosa que você tem que fazer dentro da estratégia empresarial. Qual que é a sua missão, visão, valores, objetivos, suas políticas, as suas metas empresariais? Existem essas metas? Você possui essas metas, né? Nós precisamos saber disso. O subsistema de RH, de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Como estão todos os seus subsistemas de RH? Sabemos que não é todas as empresas que estão desenhadas com esses 6 subsistemas, mas grande parte estão com processos
voltados para esses subsistemas, né? Não importa se você tem 4, 5, 6 subsistemas, não importa. Às vezes tem até mais subsistemas, que é a maneira de você avaliar seu processo. Não importa, o que importa é como você administra esses processos, tá? Outra situação também, a gestão por competência, o mapeamento das competências técnicas das funções, avaliação das competências técnicas das funções e comportamentais. Então, o que nós estamos falando aqui de certa forma, né? Mapeamento das competências técnicas das funções e avaliação das competências técnicas das funções comportamentais. Eu tenho da função, da atividade e eu tenho do profissional. E eu preciso fazer o quê? Casar essa função. Eu estou com um funcionário, ele tem uma competência técnica, e eu tenho uma atividade que exige uma competência técnica. Eles estão adequados? Estão ajustados essas competências? E isso é muito interessante. Quando você vai propor a implantação de um plano de carreira, você precisa ter isso em mente. Quais são as competências técnicas de cada atividade dentro da organização, tá bom? E depois você vai cruzar com as competências das pessoas que ali trabalham. Outra situação que nós podemos colocar também em análise é serviços de apoio à gestão por competência. Descrição de função, pesquisa salarial, pesquisa de clima, tudo esses tipos de levantamentos, né, de informações, faz com que nós tenhamos ali como está a empresa nesse momento, tá certo? Isso, então, vai embasar todo o nosso diagnóstico organizacional e como vai afetar a nossa consultoria. Levando em consideração, então, o nosso diagnóstico. Para levar em consideração o nosso diagnóstico, o que eu preciso ter em mente quando nós precisamos levar o nosso diagnóstico? Primeiramente, a empresa possui organograma? Como está distribuído esse organograma dentro da organização? Quantas diretorias tem, quantas gerências? E você pode ver que você vai detectar o quê? Muitas empresas têm mais chefe do que índio. Tem empresas que têm alguns processos extremamente pesados, complexos, e outros mais leves. E aí você precisa ter essa coerência. Vamos dividir essa atividade aqui. Caso contrário, você sobrecarrega em função de uma situação que você pode aí ter um funil dentro da sua organização. Então, você consegue detectar isso num diagnóstico organizacional, dentro do organograma. Outra situação que você pode também avaliar, a complexidade dos processos formais e informais voltados para o negócio. Então, se eu tenho ali complexidade em processos, vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, de telecomunicações, ela tem um grau de complexidade imensa em seus processos. Uma empresa voltada para TI, desenvolvimento de tecnologias, de soluções tecnológicas, tem um alto grau de complexidade em seus processos. Então, precisamos então entender essa complexidade, avaliar essa complexidade para nós podermos aí então dar o próximo passo à frente, tá bom? As normas, programas e procedimentos adotados para a gestão de recursos humanos, no caso das rotinas trabalhistas, né? Como estão as normas e programas e procedimentos adotados? Está sendo corretamente realizado? Comprometimento do pessoal com os objetivos do negócio? Então, eu tenho que levar em consideração todas essas informações para que nós possamos, aí, de certa forma, avaliar o RH. Se o RH realmente está fazendo adequadamente o seu papel, o papel que cabe somente a ele, tá bom? Então, nesse ponto, eu preciso avaliar a área de gestão de recursos humanos relacionada às rotinas trabalhistas, às políticas de RH, porque o RH ele põe políticas que distribui para a empresa inteira cumprir, né? Então, ali nós temos algumas políticas e procedimentos exclusivos de recursos humanos. E eu preciso saber como está sendo feito isso, está sendo realizado, está sendo cumprido dessa forma. Eu tenho algumas regras de negócio. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, tá bom? A qualificação pessoal. Então, eu tenho que avaliar o quê? A educação.
Eu preciso avaliar, então, a educação, o treinamento, habilidades e experiência dos profissionais que estão atuando na organização. Tudo isso, e aí, pessoal, eu posso cruzar aonde ou o cargo que ele desempenha, né? A complexidade do processo ou do cargo que exige, e por isso eu posso dizer a você que eu posso implementar um plano de carreira com essas características, né? com essa pontuação. Avaliação e efetividade do treinamento, eu posso avaliar se o treinamento foi eficaz. Eu posso ter ali, verificar se aquele treinamento está sendo eficaz. E eu vejo muitas empresas gastando dinheiro e não avaliando o treinamento. Aí você vai avaliar, pessoal, isso não é treinamento. Ah, eu estou mandando o pessoal para um simpósio em tal lugar. Isso não é treinamento. Isso não é treinamento. Você está atualizando o teu pessoal com alguma situação de mercado, mas não é um treinamento. O treinamento é aquilo que você põe lá e depois você cobra o resultado da pessoa. Então, e isso eu preciso. Olha, se eu estou treinando você para trabalhar com Windows, você vai ter que trabalhar com Windows. Se eu estou treinando você para trabalhar com essa plataforma X, você vai trabalhar com essa plataforma X. E é por isso que nós precisamos, de certa forma, estar sempre avaliando os nossos funcionários, para ver a sua competência e se realmente não precisa ser novamente retreinados, né? Outra situação, registro de qualificação também e sistemas de comunicação, que a gente pode avaliar que o sistema de comunicação, nós temos sistema de comunicação da próprios subsistemas de RH, que geram N informações. O subsistema de RH, inclusive, tem uma parte de monitoramento, que ele pega os dados que geram uma informação, depois complementa aquilo. Então, você tem um banco de informações ali extremamente complexos, mas você tem todas as informações ali dentro daquele banco de informações, daquele banco de dados. E é muito importante, por quê? Porque a partir dele você consegue avaliar, até fazer uma grande avaliação, não precisando estar no local. Você começa a avaliar o próprio banco de dados aonde você está avaliando. Você pode avaliar, inclusive, se cálculos estão sendo feitos corretamente através desse banco de dados, dependendo do sistema que a empresa implementou, tá certo? Então, eu não preciso ir funcionário a funcionário, verificar se aquele cálculo está sendo feito corretamente. Se o sistema em si está parametrizado dentro de um cálculo, se você auditou aquele cálculo, praticamente todos estão sendo feitos dentro daquela formação, tá certo? Etapas do nosso diagnóstico organizacional. E quando eu não falo etapas, porque existe sim etapas, a gente precisa seguir algumas etapas para a gente ter alguns objetivos alcançados no nosso diagnóstico organizacional. Primeiramente, então, o que nós temos? A definição de quem vai fazer, que é o consultor. Então, quem que é esse cara aqui? Quem vai fazer o diagnóstico organizacional é o consultor, é o agente de mudança interno ou externo. Você sabe quando é interno e externo? A gente vai comentar com vocês aqui, mas o interno é quando é o profissional que trabalha na organização e vai fazer essa consultoria. Externo é quando eu contrato uma empresa, eu contrato um consultor e ele vai fazer esse levantamento, esse diagnóstico para nós dentro da organização. Perfeito? Então, consultor interno, ele faz parte da empresa. Consultor externo, ele não faz parte da empresa. Coleta das informações. O que nós temos que ver? Primeiramente, nós temos aqui a entrevista, questionário, observação pessoal, evidência objetiva e também revisão de documentos. Isso aqui são coleta das informações por onde você vai traçar, né? Então, são informações que você vai obter através dessas ferramentas aqui, ou seja, dessas metodologias. Nós vamos ver na nossa próxima aula cada uma detalhada dessa entrevista, questionário, observação pessoal ou evidência objetiva, revisão de literatura, que é ver as documentações ou registro de documentações. Então, nós iremos ver e avaliar cada um que nós estamos colocando aqui
a vocês, tá certo? Mas é muito interessante vocês entenderem que é muito importante nós termos essa avaliação. Por quê? Porque o consultor, ele vai buscar as informações do negócio. Ele vai buscar as informações e essas informações estão aonde? Nas pessoas, nos registros, nos procedimentos, né? Eu tenho, por exemplo, nas metas alcançadas ou nos valores que nós estamos praticando. Então, as informações estão espalhadas pela organização e o consultor vai utilizar dessas metodologias de questionário, não é isso que nós estamos vendo lá? Entrevista, questionário, documentação, e aí então nós vamos avaliar realmente esses números. E aí o nosso próximo então, na etapa 3, em caso de lacunas no roteiro, utilize o bom senso. Por que nós falamos isso, né? Porque o consultor, ele sempre vai estar buscando algo e de repente ele percebe que, poxa vida, eu não fiz tal, eu não vi esse número aqui. Mas ele complementa, né? Ele pode avaliar aquilo como talvez seja desnecessário. Mas se for, sim, necessário, ele vai buscar aquela informação. Mas se não for tão importante, ele continua com a sua consultoria, buscando essas informações, e aí então tem que utilizar o bom senso na expertise do consultor. A confecção de relatório sucinto. E por que nós falamos isso? Quando ele faz um relatório sucinto, ele vai apresentar o que esse relatório sucinto ao gerente, ao diretor que o contratou. E esse relatório sucinto, ele vai falar, de certa forma, como está o sistema de gestão, aquilo que ele está avaliando. E se realmente aquilo está batendo com o que o diretor entende, né? Porque às vezes o diretor fala algo, não, nós temos isso, aquilo, nossa equipe de profissionais é comprometido com os resultados, e aí vai. Ok, né? Quando você busca essas informações na base, você percebe que não é bem isso. Então, ou seja, existe essa situação do diretor pensar de uma forma e os funcionários agirem de outra forma. É um exemplo que eu estou dando a vocês aqui, que poderá ser bastante interessante na hora da gente colocar isso em prática, né? E aí precisa ajustar isso. E quando nós ajustamos isso, nós falamos o seguinte, olha, isso que você está falando não é bem assim do jeito que as coisas estão acontecendo. Aí eles, muito provável, vai dizer o seguinte, eu já estava percebendo isso, né? Então, ou seja, ele tinha em mente que alguma coisa não estava bem, isso não estava rodando corretamente, e então, nesse momento, você coloca a tua expertise para colocar os problemas, o que você identificou, como você identificou e depois como solucionar isso. Então, nesse relatório sucinto, você vai um relatório bem simples, mas você vai colocar ali de forma, se você está fazendo, se é isso realmente que você tem que entregar à diretoria. Caso contrário não for, vou mudar aqui, não tem problema. Outra situação, então, considerações do consultor durante a reunião com o dirigente feedback. Ou seja, né, enquanto você está fazendo a reunião, quando você está fazendo essas reuniões, é preciso sim que o consultor tenha um contato constantemente com a pessoa que está ali, que é o elo entre a empresa que o contratou, o consultor, e a empresa. Por quê? Para ele estar sempre batendo essas informações, sempre dando um feedback, olha, está sendo assim, a área X foi muito boa, a área X não, né? Então, e depois o relatório final, onde vai realmente encerrar ou realmente colocar todos os fatores ali que precisam ser alterados, tá certo? E agora, então, para o nosso item final, o nosso fluxograma de um diagnóstico organizacional. Esse fluxograma nós montamos, bem simples, né? Mas como a gente, de certa forma, realiza um diagnóstico organizacional. Claro que ele não é regra, isso não é uma regra, mas é o que a gente mais ou menos pratica, tá certo? E é muito interessante, porque ele acaba dando uma visão um pouco diferenciada do diagnóstico organizacional. Vamos ver como que acontece? Eu tenho o início, perceba que eu tenho aqui o início. Esse início aqui é onde realmente é feito a contratação do consultor ou é feita a nomeação do consultor, se ele for interno, né?
E aí o que acontece? Vamos explanar o que é o problema, para que esse consultor, o que ele vai fazer, qual problema ele vai identificar, e aí ele vai fazer uma avaliação desse problema, né? Então, quando ele faz essa identificação do problema, existe uma situação que você vai avaliar. É esse mesmo o problema? Porque quando você busca essas informações, sempre surgem outras situações, outros problemas, e aí, sabe aquela reunião que você vai e sai de lá com... Você entra para discutir um problema e sai de lá com 3? É isso. Para fazer um diagnóstico, eu preciso saber qual é o problema. Eu não posso sair de lá com 3, nem com 5 problemas. Eu preciso saber o problema em si. E eu vou tratar aquele problema em si. Caso contrário, não vai ter fim o nosso diagnóstico, não é? Então, preciso, realmente definir qual é o problema. Certo? Voltamos aqui. Aí, então, nesse caso, eu faço uma pergunta, né? Eu continuo? Não, esse não é o meu problema é outro, então vamos aqui, vamos identificar novamente o problema, até que é esse o meu problema, ok. E aí, então, eu vou definir o quê? Abrangência das dimensões, qual abrangência ele vai ter, né? Ele está em toda a organização, ele envolve quais processos? Ele envolve RH, ele envolve área de compras, área de produção, quem estão TI, quem estão envolvidos? Então, qual que é a abrangência desse negócio, né? Depois, qual é outra situação que nós vamos ver? Definir quem será o envolvido, né? Então, nesse caso aqui, definir quem será envolvido nesse processo de diagnóstico. Eu posso envolver várias pessoas, eu posso envolver, por exemplo, uma equipe de RH, eu posso envolver uma equipe de 2, 3 pessoas de produção, de TI. Tudo isso eu posso determinar no momento de fazer a consultoria. E a consultoria, nesse caso aqui, pessoal, eu não estou fazendo a consultoria ainda, eu estou apenas avaliando as informações e determinando quem farão parte do processo de consultoria. Porque eu vou precisar. Se eu sou consultor e aí eu tenho um problema na área de recursos humanos, na área de produção, na área de compras, na área de faturamento, e quem são essas pessoas? Com quem que eu vou falar? Então, eu quero 2 pessoas de lá, que essas pessoas têm esse tipo de envolvimento com o processo. Caso contrário, alguém te passa uma pessoa para trabalhar que não conhece nada, então não adianta. Por isso que você precisa ter ali... imagina você marcar uma reunião com uma equipe de RH e outra equipe de faturamento que está tendo algum problema, e aí o que ocorre? A pessoa de faturamento não tem a mínima noção do que está acontecendo. Então, ela não é a pessoa ideal para participar desse projeto de diagnóstico. A mesma coisa você buscar uma pessoa de recursos humanos que não tem nenhuma habilidade e não conhece nada de RH. Vai ter o mesmo problema. Depois nós temos o quê? Eu vou escolher o método de coleta das informações. Eu posso escolher um método, posso escolher 2, 3 métodos, independente. Por isso que eu preciso saber o problema, o tamanho do problema, e aí então eu vou avaliar e implantar isso aqui, tá certo? Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma pesquisa de satisfação do clima, eu já vou definir aqui alguma coisa. Clima, qual ferramenta que eu vou ter? Eu vou fazer aqui, pesquisa, né? Então, vou fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa, então, eu vou utilizar algumas ferramentas muito mais práticas, né? Que é questionário, claro. Questionário é muito mais fácil do que uma entrevista, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter muito mais objetividade. Vamos prosseguir? Então, aí a partir daí, então, você determinou qual ferramenta você vai fazer, aí você vai coletar os dados. Você coleta os dados, depois você vai selecionar esses dados para verificar, né? Então, você coleta os dados, você vai selecionar, você vai expurgar aquilo que não te interessa, aquilo que realmente te interessa, você vai colocar numa planilha, você vai começar a trabalhar ele. Você vai, então, analisar os dados e elaborar um resumo desses dados. Então, veja bem, às vezes isso aqui, pessoal, nós fazemos quase que numa tacada só, mas ela é feita dessa forma. Tem que tomar esses cuidados, porque eu preciso ter os dados, eu preciso selecionar, analisar e elaborar um resumo desses dados. Que nem todos os dados vai surtir efeito para que eu quero. Então, eu preciso buscar aqueles dados que realmente aquilo eu preciso, tá certo? Aí, então, vamos para o próximo, que é realizar reunião de feedback
não é isso que nós comentamos lá atrás? E recomendar, então, as decisões, no caso, a decisão de impacto. Eu posso implementar? Posso implementar. Se sim, eu vou implementar, eu vou implemento. Se não, é fim, e eu não implemento. Então, a empresa ela tem a opção de pegar essas informações, pegar tudo isso que você colocou e dizer o seguinte, olha, você fez um bom trabalho, porém, eu não vou implementar de imediato, eu vou esperar um pouco mais para implementar. Não tem problema, mas finalizamos aqui o diagnóstico organizacional. Finalizamos aqui tudo aquilo que nós estamos levantando. Então, perceba a riqueza de informação que você levanta, mas cabe à empresa implementar ou não. Mesmo ele sendo feito por um consultor externo que você pagou caro, cabe à empresa decidir pela implementação ou não. Então, essa responsabilidade não é do consultor, é da empresa, certo? E aí, então, nesse caso, pessoal, o que nós temos aqui? A importância, então, do diagnóstico organizacional, a forma de se montar um diagnóstico organizacional, essas etapas importantes. E eu sei que essas etapas, ela faz todo o sentido na hora que você busca as informações. Quando você busca informações, e aí eu digo a vocês que uma etapa do diagnóstico que eu já trabalhei e já tive essas dificuldades, é no problema, é identificar o problema. Talvez seja simples para você, mas quando você começa a montar as reuniões, começam a surgir mais problemas. Você fala, mas qual problema eu vou atacar? Esse aqui primeiro, aquele? Então, é por isso que é necessário você definir qual é o problema primeiro, para depois, então, envolver as pessoas, ver o tamanho, né, com quem serão envolvidos, quem são os processos envolvidos, depois quem são as pessoas que trabalharão nesse processo, qual é a base que você vai buscar as informações, né, qual é a ferramenta que você vai utilizar para buscar as informações, e a partir daí, então, você vai trabalhar os dados, todos os dados, as informações, expurgar aquelas informações que não tem nada a ver com aquilo que você está buscando e enfatizar aquilo que realmente faz todo sentido e por que o problema está ocorrendo. Olha, por causa disso, nós precisamos frear isso dessa forma. Então, tudo isso faz sentido até você ter o relatório com a sua diretoria, onde você busca argumentar e contra-argumentar, se for necessário, a importância da implementação, porém, cabe aí a diretoria implementar ou não. Cabe à empresa decidir pela implementação ou não. Eu sei que tem alguns trabalhos que eu já desenvolvi, algumas consultorias com foco no diagnóstico, e nós fizemos um trabalho excelente com o envolvimento de pessoas, né? E depois nós chegamos numa conclusão, colocamos aquilo para a diretoria achou maravilhoso todo o trabalho, o empenho da equipe, mas ela não implementou. Aí fala, mas por que não vai implementar? Não, porque esse não é o momento. Ok, então não é o momento, né? Mas por quê? Que pode esbarrar em pessoas, pode esbarrar em perfil de pessoas, pode esbarrar em pessoas que sejam protegidos dentro da organização. Isso acontece muito, mas o diagnóstico nós temos que ser imparcial, nós temos que ser de fato imparcial e ser ali isentos de qualquer outro tipo de, estou puxando para esse, para aquele lado. Eu realmente preciso ser isento, imparcial e colocar ali o que precisa ser feito. Agora, cabe à empresa determinar a sua implementação ou não. Eu sei que tem empresas que já fecharam as portas porque não implementaram aquilo que era necessário. Em função do quê? Em função de alguma situação que a própria diretoria sabia que existia, mas eles achavam que poderiam contornar um problema e não conseguiram contornar esse problema. Então, pessoal, olhando dessa forma, o diagnóstico ele é bem-vindo a qualquer momento dentro da organização, mas cabe ali a responsabilidade da implementação e também assumir esses desafios, porque eles podem estar atrelados a um plano estratégico. Se aquele problema persistir, se aquela situação, eu preciso implementar alguma coisa e sem aquele diagnóstico eu não consigo implementar adequadamente. Tá certo? Até mais.